Quero aproveitar este clima justiceiro que faz arder em santa ira os corações dos que levantam as bandeiras do civismo e da luta contra a corrupção, para lembrar o maior escândalo, o escândalo mãe de todas as vergonhas e malfeitos recentes. Vou relembrar aqui o caso Banestado, devassa feita entre os anos 66 e 2002, época em que, como se sabe, o tão hoje indigitado Partido dos Trabalhadores era oposição e o PSDB, PMDB, PTB, PFL, agora DEM, eram governo. A investigação do caso Banestado, intitulada no âmbito policial de Operação Macuco, foi a maior investigação criminal do país de todos os tempos. O caso Banestado começou na delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, a partir de uma denúncia do meu governo, através do meu presidente do banco à época, Heitor Wallace Espínola de Melo e Silva, sobre o uso irregular das contas CC5 do banco, conforme menção no relatório final da CPI dos precatórios, da qual eu fui o relator, tendo à época contado com o entusiasmo e a colaboração do Procurador da República, Celso Treis. O inquérito mãe, o inquérito 207 de 98, DPF Foz do Iguaçu, foi presidido pelo delegado federal José Castilho Neto e sua equipe de policiais federais, composta, dentre outros, pelos peritos criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro. Essa história começou logo depois da CPI dos precatórios. O procurador da República, Dr. Celso Treis, muito inteligentemente, quebrou o sigilo bancário de todas as CC5 do país e percebeu que o fluxo de dinheiro por aquelas contas era totalmente incondizente com a realidade e a própria característica das contas. Aí começou a investigação da Polícia Federal, que se arrastou por anos, chamada Operação Macuco, na delegacia de Foz do Iguaçu, da qual eu, 3 ou 4 anos depois de seu início, tive a felicidade de participar dos trabalhos e coordenar a investigação, e baseado no trabalho pericial que já vinha sido realizado pelo Dr. Renato, a gente teve toda a condição de direcionar a investigação e, por sorte, rumamos para o caminho certo, fomos atrás do dinheiro e chegamos em Nova York. O senhor foi para Nova York, mas depois o governo ainda, Fernando Henrique Cardoso, trouxe o senhor de volta. Me trouxeram de volta, exatamente. Fica difícil eu opinar sobre isso, mas eu não entendi. Na minha opinião foi estranho, A gente tinha acabado de descobrir a ponta de um iceberg, mostrando uma sujeira, que envolvia a alta cúpula do governo brasileiro. Isso, a administração sabia. Alta cúpula do governo? Do governo. Tinham nomes de políticos, nomes relevantes, nós descobrimos isso. Do governo ou ligados ao governo? Parlamentares, pessoas da cúpula da política, do poder, pessoas com alta influência dentro do governo, ligado ao governo, etc. Esses nomes estão disponíveis para os telespectadores? Não, isso corre em segredo de justiça, nós nunca falamos, jamais iremos falar antes do final do Já inquérito. há segredo de justiça decretado a esse respeito? Sim, segredo de justiça foi decretado no início dos inquéritos. Estamos lidando com pessoas poderosíssimas e dentro de pessoas que estão no poder até hoje, ou que estão, ou que estiveram, que interferem na política brasileira. Então é difícil se imaginar que a Polícia Federal, ligada ao Executivo do jeito que é, terá a autonomia necessária para fazer esse tipo de investigação. E é importante observarmos que são 30 bilhões de dólares, não são 3 mil dólares nem 30 mil dólares, são 30 bi, é um número difícil até de se imaginar. O senhor precisa de mais tempo de investigação no exterior? Ou o senhor já trouxe a documentação suficiente para investigar aqui, continuar até o fim? O que o senhor imagina que seja suficiente aqui no Brasil? Não, muito pelo contrário. Um rastreamento internacional desse porte só se faz no exterior. Na onde a coisa está acontecendo? Em Nova York. Nós temos que estar lá investigando passo a passo, quebrando cada do sigilo bancário de cada uma das contas e prosseguindo até o destino final do dinheiro. Estamos ainda no segundo passo de quebras, quebramos apenas a segunda camada de contas, estamos indo para
para a quebra da terceira camada de contas, e aí então, na quarta ou quinta quebra, começaremos a chegar aos verdadeiros donos do dinheiro, que até então os nomes que apareceram por descuido, por certeza da impunidade, porque o sistema de lavagem de dinheiro é todo feito por nome não aparecer. Então os nomes importantes que temos encontrado agora foram apenas o descuido. Precisaremos avançar mais 1, 2, 3 passos no rastreamento internacional. O descuido dos responsáveis. Dos responsáveis pelo sistema. Com a certeza da impunidade, eles, depois de um tempo, passado 1 ano, 2 anos, 3 anos, bilhões de dólares sendo evadidos, sem à luz do dia, sem que ninguém tomasse providência nenhuma, a pessoa abre a guarda, o criminoso abre a guarda e começa a cometer erros. E aí os nomes surgiram, mas surgiram por acaso nessa etapa. Os nomes aparecerão no final, por isso que eu falo, com veemência. Essa investigação tem que caminhar até o fim, até a última conta. Aí sim teremos o que eu vou chamar de mapa da corrupção brasileira. Porque 30 bilhões roubaram nesse período e continuarão roubando, e já estavam roubando antes de eu nascer. O importante neste caso é sabermos que estamos diante de uma possibilidade única de fazermos uma prova cabal contra essa banda podre da política nacional e banda podre do empresariado, para o expurgo dessa turma do cenário político nacional e para que não se roube mais. Então, se não recuperarmos esses 30 bilhões, pouca diferença faz, entendeu? É a chance única que nós temos de fazer uma prova cabal e irrefutável. Aí o Ministério Público terá todo o prazo prescricional que sobe além dos 10 anos para processar e condenar essa turma. Em diligências realizadas em Nova York, Estados Unidos, por quase 6 meses, com auxílio do FBI e do Ministério Público Distrital local, foi quebrado o sigilo bancário de 137 contas correntes da extinta agência Banestado naquela cidade. Contas que tinham como procuradores os principais doleiros brasileiros, esses mesmos que estão hoje aí enredados na Operação Lava Jato. Com isso, descobriu-se, num primeiro momento, o desvio e a evasão de divisas brasileiras no montante de 30 bilhões de dólares, o que possibilitou aos investigadores traçarem o que se chamou à época o mapa da corrupção brasileira. Como o prosseguimento das investigações, os desvios de dinheiro de evasão de divisas revelaram-se ciclópicos, chegando à fantástica soma de 124 bilhões de dólares. Esta quantia jamais apurada em qualquer outro escândalo nacional envolvia como beneficiários finais nomes coincidentes com os integrantes da alta cúpula do empresariado e da política nacional, à época, em especial políticos ligados ao PSDB, entre outros. Como não se ignora, e se ignora é porque a omissão é seletiva e altamente conveniente, o período da investigação da CPI foi dos anos de 66 a 2002. Com isso, o rastreamento do dinheiro no exterior foi interrompido e nunca mais retomado. Interrompido por quê? Porque o delegado Castilho, no início do governo Lula, por ordem do ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, foi afastado das investigações e outro delegado assumiu a presidência do inquérito. Em consequência, a prova criminal ficou prejudicada, pois crime financeiro tem a sua materialidade delitiva no dinheiro, e o seu rastro também, sem o que não há prova hábil para condenação. Ao invés de prosseguir o rastreamento do dinheiro evadido para chegar aos verdadeiros protagonistas do esquema criminoso, estranhamente um novo delegado, com aval do diretor-geral da Polícia Federal, optou por apenas investigar em território nacional, através da operação policial chamada Farol da Colina, e passou a investigar os doleiros responsáveis pela operação. Entre 1996 e 1997, foram movimentados irregularmente
30 bilhões de dólares em contas da agência do Banco do Estado do Paraná, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2001, a Polícia Federal descobriu o esquema. Um grupo de doleiros seria responsável por transferir o dinheiro para paraísos fiscais. Paraíso fiscal, ele é um país ou uma região de algum determinado país que funciona com o seu sistema financeiro de forma muito flexível, exemplificando as regras relacionadas à origem dos depósitos. Então, em um paraíso fiscal, a origem do depósito não é um requisito para que seja feita uma transação e um depósito nesse paraíso. Durante as investigações do caso Banestado, a polícia verificou que uma das contas era da empresa Business Properties Incorporation, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Na época, o Ministério Público afirmou que entre 2001 e 2003, a empresa movimentou mais de 2,5 milhões de dólares. 70 doleiros foram presos, com alta repercussão midiática, inclusive Alberto Youssef. Mas sem qualquer efeito prático, pois tais crimes continuaram a ser praticados, como há de se ver nos escândalos posteriores. Os processos foram, em sua maioria, presididos pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba. No entanto, ou geraram absolvição por falta de provas, ou prescreveram por inércia da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nos inquéritos do caso Banestado, o doleiro Alberto Youssef foi indiciado ao menos 5 vezes, tendo sido condenado pelo menos em um deles. O banco de dados com indícios criminais elaborados à época serviu de base durante 10 anos subsequentes para o fomento de todas as grandes investigações de crime financeiro no Brasil, incluindo a Operação Lava Jato. O grande legado do trabalho do delegado Castilho e do promotor Celso Tres e suas equipes. O legado do banco de dados, o desvendamento do caminho do dinheiro, do modus operandi, a revelação dos nomes e sobrenomes dos notáveis que desviaram a valores da época 124 bilhões de dólares, muito mais que as reservas cambiais do Brasil então. Especulou-se muito, porque o falecido ministro e advogado de tantas causas, Márcio Tomás Bastos, que efetivamente mandava na Polícia Federal, mudou o delegado que presidia o inquérito e os rumos da investigação. O ex-ministro não está mais entre nós. Deixemos de lado, portanto, as perguntas sem respostas possíveis. Senhoras e senhores senadores, com toda certeza, se o inquérito presidido pelo delegado Castilho e acompanhado de perto pelo procurador Celso Tres tivesse se completado com o rastreamento do dinheiro no exterior, não teríamos os escândalos que se sucedem ininterruptamente na última década. Porque o inquérito-mãe, o ponto de partida para desvendar toda a trama da corrupção no país, foi abandonado. Por quê? Porque nunca se seguiu o rastro dos 124 bilhões de dólares desviados para o exterior. Como investigar os desvios de hoje, sem retomar as investigações do delegado Castilho e do procurador Celso Tres? Lá estão os fios da meada, lá estão os nomes, todos os nomes, a nomenclatura toda com K. Lá está a tecnologia da corrupção, da fraude, do roubo, da sonegação, da malversação, da propina, dos trambiques, das concorrências e compras viciadas e superfaturadas. Lá estão Alberto Youssef e os 70 doleiros. Lá estão as delações premiadas, que logo em seguida foram traídas pelos delatores. Sérgio Moro conheceu muitos anos atrás um processo que ficou conhecido como o processo do Banestado. Foram enviadas para fora do país, pelas contas CC5, foram enviados 150 bilhões de dólares. E, de repente, o Supremo já analisou o excesso de Moro no caso do Banestado. Quer dizer, o Moro já tinha trabalhado no Banestado. Mas o Banestado foi um
caso e uma investigação que acabou esfriando, ou por falta de dinheiro, ou por falta de vontade política, por falta de investimento na investigação. Quando chegou a fase de seguir o dinheiro, essa investigação acabou. Nada, por mais espantoso que se apure hoje, é novidade frente àquela desditosa investigação. Tenho convicção que enquanto a Operação Macuco não for retomada, continuaremos esse cansativo e inútil trabalho de carregar pedras até o topo da montanha para vê-las em seguida despencar e tudo recomeçar. Por fim, uma notícia que confirma a seletividade das determinadas operações de combate à corrupção. O jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, noticiou, nos dias 27 e 28, domingo e segunda-feira passados, que a delação devidamente premiada de Alberto Youssef sobre corrupção no governo de Jaime Lerner sumiu do processo, escafedeu, evaporou-se, criou asas, ninguém sabe, ninguém viu, e não foi homologada pela Justiça quase 13 anos depois. Tão simples assim, a delação de Alberto Youssef, no caso Copel-Ovepar, onde os meliantes levaram mais de 150 milhões de reais da empresa paranaense de energia, envolvendo figuras de proa do então governo estadual, sumiu do inquérito. Noticia a Gazeta que a duras penas tenta-se reconstruir a delação do doleiro. Mesmo que quisesse, não encontraria um epílogo à altura do desmonte das investigações do Banestado, do que esta informação sobre o desaparecimento da denúncia de Youssef no escândalo Copel-Ovepar. E espero que todos os que se levantam contra a corrupção e os corruptos fiquem indignados como eu, diante da impunidade do caso Banestado e diante do sumiço da delação desse tão famoso e até mesmo cultuado personagem chamado Alberto Youssef. Por fim, ao delegado Castilho, aos peritos criminais Renato Barbosa e Eurico Montenegro e ao procurador Celso Três, minhas homenagens pelo pioneirismo das investigações de lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, fraudes fiscais e corrupção. Operação Macuco, foi lá que tudo começou. Por onde anda o delegado afastado Castilho Neto? Um adendo, a título de informação para esse plenário. Tenho insistentemente deixado claro, através da internet, que no meu gabinete mantenho os 3 grossos volumes com a nominata e o valor do dinheiro mandado para fora através da ICC5. Ninguém se interessou, nem da CPI instalada no Congresso Nacional, nem da imprensa brasileira. E eram 124 bilhões de dólares, senador Capi, mais do que as reservas brasileiras à época. Como se vê, temos todo um processo seletivo e em cima dos escândalos atuais, que também não são pequenos, se tenta entregar a Petrobras, acabar com o BNDES e privatizar de cima a baixo a República Brasileira.
houve punição nesse... Algumas pequenas punições, ridículas punições. Isso. Mas se abandonou, quando se abandonou a investigação do rastreamento no exterior, se abandonou a procura da materialidade do crime. E no crime financeiro, não sabendo onde está o dinheiro e o seu caminho, ninguém pode ser condenado. E eram 124 bilhões de dólares, mais do que as reservas do Brasil. Ninguém se interessa pelo destino de 124 bilhões de dólares. Muito dinheiro pego para a política na época. Foi onde quebrou o banco. Votaram no Fernando Henrique, estão com o governador Jaime Lerner, é isso aí. Chega de colaboração com esse governo corrupto. Ou vocês acham o quê? A privatização é a tentativa de esconder todas as falcatruas, todas as ilegalidades, todas as irregularidades que foram colocadas. Por 1.625 bilhões de reais, o Banco Itaú é o novo dono do Banestado. O Itaú venceu o leilão agora há pouco, vencendo os concorrentes Unibanco e Bradesco. O primeiro envelope foi o do Bradesco, que ofereceu 710 milhões de reais. O Unibanco, 1.250 bilhões e o Itaú, 1.515 bilhões. As duas maiores propostas foram para o leilão à viva voz. O Unibanco chegou a 1.580 bilhões, mas a proposta do Itaú foi a vencedora, 1.625 bilhões. 2 anos de privatização e denuncia as 6 mil demissões que o Banco Itaú fez durante esses 2 anos. Nós hoje, com a presença de muitas pessoas, muitos bancários, nós fizemos uma revoada de balões nas cores do Banestado para lembrar que cada balão daquele, 6 mil balões, cada balão daquele foi um emprego que nós perdemos no estado do Paraná. O doutor Sérgio Moro trabalhou no Banestado, julgou o caso do Banestado. Mas provavelmente quando se viu diante do Fernando Henrique Cardoso e da Globo, que ali estava, inaugurou essa série imortal chamada Não Vem ao Caso. O Banestado era o duto por onde os tucanos lavavam o dinheiro da privataria, só isso. Mas não vem ao caso.